Os professores estiveram hoje à porta do Primeiro-Ministro em protesto. Recusam-se a aceitar o que disse ontem António Costa, que na entrevista à CNN fechou em definitivo a porta à recuperação total do tempo de serviço. A manifestação de professores em São Bento já estava marcada, mas ganhou fôlego extra depois das declarações do Primeiro-Ministro sobre a recuperação do tempo de serviço. Eu não me vou estar a comprometer com algo que eu sei que não posso cumprir e que é insustentável para o país. Às declarações de António Costa na TVI CNN Portugal, os sindicatos dos professores respondem com mais luta. O Dr. António Costa tinha dois caminhos: o caminho do diálogo, da negociação, da devolução de tranquilidade às escolas ou do confronto, e optou pelo confronto com os professores. É isso que ele quer, é isso que ele terá. Na última semana, o líder do PSD prometeu recuperar o tempo de serviço dos professores de forma faseada. Costa diz que é impossível e uma questão de justiça. Nós temos que tratar, ou procurar tratar todos com equidade. Eu não posso recuperar tempo numa carreira se não recuperar para todas as outras. Mas aquilo que nós fizemos foi aplicar aos professores a medida equivalente a que adotámos a todos os outros funcionários do Estado. De uma forma geral, esse tempo de serviço que se converte em pontos já foi contado. Portanto, o Dr. António Costa sabe disto e sabe que está a tentar manipular a opinião pública com uma falsidade. E este, dizem os professores, não é o único problema nas escolas. Começámos este ano letivo com cerca de 100 mil alunos sem professor ou uma ou mais disciplinas, mas também faltam assistentes operacionais, faltam assistentes técnicos, faltam psicólogos, faltam terapeutas, e isso tudo tem que ser mudado com um grande investimento nos serviços públicos, com uma educação em detrimento de outras prioridades que o Governo tem tido. Há greve nacional de professores e educadores na próxima sexta-feira. E analisamos o atual momento que vivem os professores com a ajuda do professor Paulo Guinote. Boa noite, professor. Obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. Como é que tem assistido a este braço de ferro entre os professores e o Ministério da Educação, que parece que ficou mais forte ainda depois das declarações de ontem do Primeiro-Ministro em relação à falta de condições para a recuperação total do tempo de serviço dos professores? Boa noite, obrigado pelo convite em primeiro lugar. Digamos que era expectável, porque sempre que é feita qualquer intervenção ou colocada uma questão ao Primeiro-Ministro acerca dos professores, vê-se até pela linguagem corporal dele que ele se sente, nem é incomodado, é mesmo desagradado com a questão. E ele ontem foi extremamente agressivo na forma como respondeu, fechando qualquer hipótese de diálogo, pelo menos em termos teóricos, e depois alinhando uma série de informações erradas sobre tudo aquilo que se passou nos últimos tempos, que eu não compreendo se é uma questão de falta de informação, de falta de preparação técnica, se é uma questão de má-fé, o que é. Porque quando ele diz, e isto já foi muito repetido, que a medida de recuperação de tempo de serviço foi igual para professores e para outras carreiras, ele está a dizer que o mesmo, que 70% de 10 é o mesmo 70% de 4. Portanto, é uma coisa completamente falaciosa. Enquanto que há carreiras que recuperaram o equivalente a 7 anos do congelamento total do período, do segundo congelamento das carreiras da administração pública, os professores só recuperaram 70% de um escalão de 4 anos. E, portanto, quando ele diz isto, quando são tomadas medidas que, em vez de melhorarem a condição de trabalho dos professores nas escolas, as pioram, em que, em vez de tentar ter medidas para atrair de novo pessoas que desistiram de ser professores e, em contrapartida, apresenta remendos que nada resolvem, da parte dos professores o que existe é uma sensação de estranheza. Porque, por exemplo, ele diz que há 10 anos houve condições para sair da carreira para 30 mil professores. Não se passou nada disso. Houve realmente condições para a saída da profissão e saíram 3.600 professores. Ora, nos últimos anos saíram muito mais. Mas a parte da questão da recuperação total do tempo de serviço, não vê avanços do lado do Ministério da Educação no sentido de ir ao encontro das pretensões dos professores, nomeadamente em relação à forma de colocação
diminuindo as distâncias em que os professores podem ficar colocados, podendo no futuro permanecer nas escolas, a não ser que não haja vontade por parte do professor ou da própria escola. Isso não vai ao encontro das pretensões dos professores? Vamos distinguir aquilo que é enunciado daquilo que é legislado. Ou seja, por exemplo, foi dito que a partir de agora existiriam 63 quadros de zona pedagógica. Só existiram, à mesma neste concurso, 10. As pessoas continuaram a concorrer ao mesmo tipo de área que concorriam antes. Aquele número 63 que foi tirado incessantemente, meses a fio, dizendo que era uma concessão aos professores, não existe. E quando é dito que no próximo ano os professores podem vincular numa escola e ficar nela até quando quiserem, também não é verdade. E o problema é que são questões factuais, porque o Ministério e o Governo legislaram a existência de um Conselho Local de Diretores que tem o poder a qualquer momento de deslocar um professor, já não da sua escola ou agrupamento, mas dentro do próprio Conselho ou entre conselhos. Porque o problema que nós temos, e é extremamente grave, e às vezes nós temos medição de palavras para avaliar as coisas, falamos em pós-verdade, em factos alternativos, mas assim, são questões factuais que são falsas. Não é... Sim, vai haver um concurso para o ano como houve em muitos anos. Não se percebe porque é que já não existiu este ano, porque é que não existiu há 4, porque é que não existiu há 5. Eu, por exemplo, li um artigo de uma responsável da administração pública pelas estatísticas da educação, que diz que só em 2019 é que percebeu que havia um problema de falta de professores quando ela estava no cargo desde 2011. É impensável que não se perceba que os professores, tal como o Primeiro-Ministro disse, não se reformam só de 40 em 40 anos. E ele deve estar baralhado, porque ele diz que os professores que começaram a dar aulas quando ele começou a ser aluno, porque ele até assistiu a essa mudança, estão agora a reformar-se. Eu sou mais novo do que ele vários anos, felizmente, e os meus professores já se reformaram. Portanto, os professores não se reformam de 40 em 40 anos, reformam-se todos os anos. Por esse conjunto de motivos que acaba de elencar, os sindicatos já avisaram que a luta vai continuar. Ouvi hoje Mário Nogueira dizer que o Primeiro-Ministro, com estas declarações, escolheu a via do confronto em vez da via do diálogo, por isso prevê-se, se não forem tomadas medidas em contrário, prevê-se um ano letivo novamente complicado, mais um. Não receiam que os encarregados de educação que saem prejudicados dos momentos de greve, assim como as crianças, mas não receiam que os encarregados de educação, apesar de compreenderem os argumentos dos professores, possam deixar de estar ao lado dos docentes? Pronto, nós temos que distinguir a representação institucional dos encarregados de educação dos encarregados de educação no terreno, sendo que, apesar de envelhecidos, os professores também são encarregados de educação e nem que sejam como avós, têm interesse no ensino dos seus alunos. O que nós estamos a atravessar, e fazendo a ponto com a vossa peça anterior, é que, tal como o Serviço Nacional de Saúde está a ser destruído ano após ano, pelas mesmas razões, a educação, enquanto sistema público de educação, também tem estado a ser destruído nos últimos anos, sem dó nem piedade. Porque é assim, os professores não estão só a protestar, como também há bocado os representantes dos médicos disseram, apenas por questões materiais e porque querem aquilo que algumas pessoas dizem de uma maneira disparatada, retroativos, ou apenas ganharem mais. A questão não é essa. A questão é que as condições no terreno, na maior parte das escolas do país, não são neste momento adequadas a vários níveis. E os encarregados de educação que se informam e não têm que receber nenhum tipo de apoio ou motivação do governo para aparecer, sabem disso. Os meus encarregados de educação da minha direção de turma e dos meus alunos sabem perfeitamente que os seus computadores que foram distribuídos há uns anos não estão em boas condições neste momento para qualquer transição digital. Eles sabem que os professores faltam, não porque porque queiram faltar, mas porque os alunos não têm professores colocados a tempo, porque pessoas que estavam de atestado médico prolongado sem condições para dar aulas foram-lhes atribuídos horários a 1 de setembro para que o ministro João Costa aparecesse a dizer há 95% de professores colocados. Ou ontem o primeiro-ministro dizer uma coisa completamente sem sentido, que é 98% dos horários estão completos. Isto não quer dizer nada. Nós podemos ter 100% de horários completos e faltarem 50% de professores. Ora, os encarregados de educação levam os seus filhos até às escolas, e eu termino já, e que chegam ao portão e percebem os professores que lá estão e que connosco falam, e que os próprios alunos falam com eles explicando o que se passa nas escolas, sabem que o que está em causa não é por culpa dos professores. Nós apenas queremos que a escola pública não seja completamente destruída, como vários serviços públicos têm estado a ser, pelas mesmas razões. Má gestão dos recursos humanos, economicismo em medidas
que poupam dinheiro para gastar em estudos sobre a 1ª colocação do aeroporto de Lisboa e, no fundo, no caso dos professores mais especificamente, a sensação que nas escolas acabou a democracia e que não se discute sequer um deles gestão escolar, não se discute verdadeiramente o sistema de avaliação de desempenho e as novas medidas que aparecem para remediar a falta de professores é basicamente dizer que qualquer um pode ser professor desde que tire um curso de qualquer coisa. Nunca se pensaria dizer isso de um juiz, de um médico, de um enfermeiro. E agora o que se diz é: tens uma licenciatura, fizeste umas cadeiras de qualquer coisa, podes ser professor. Isto é a degradação total daquilo que se deve exigir a uma escola pública de qualidade, inclusiva, em que todos tenham lugar e em que a função de professor é bem mais complexa do que aquela que era a dos professores do atual ministro, ou dos meus, que sou mais velho, e aquela que era quando eu iniciei a carreira. Nós, neste momento, temos uma profissão complexa e que não se pode resumir a meia dúzia de créditos vagamente obtidos numa qualquer licenciatura. Professor Paulo Guinote, agradeço-lhe a análise e as reflexões que partilhou connosco esta noite aqui no Jornal da CNN. Mais uma vez, obrigada. Boa noite. Boa noite e obrigado eu.